Pessoal, bom dia a vocês. Nós vamos dar continuidade, então, resolvendo os exercícios de lei dos senos. Perfeito? Então, a nossa primeira atividade, lembrando que aqui, mesmo como a Laísa perguntou, que, professor, não entreguei ainda, tem problema eu ver a atividade? Não, não tem não. Isso aqui é bom que vai abrindo a sua mente, que você vai exercitando aí, tudo bem? A minha primeira atividade fala o seguinte, considere o triângulo ABC, no qual A mede 4 raiz de 6, ABC, ou seja, o ângulo, né? ABC, cujo vértice está aqui em C, vou colocar meu laser aqui, cujo vértice está em B, né? Mede 60, e BAC mede 75. Para esse triângulo, calcule. Perceba, pessoal, que sempre que você tiver dois lados de um ângulo e te perguntar um terceiro lado, é possível você fazer por lei dos senos. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com a lei dos cossenos. Vai ser mais fácil você entender quando que é a lei do seno e quando que é a lei do cosseno. Então, o exercício pede o seguinte, a medida de ABC, ou seja, o ângulo. Qual que é o primeiro passo para você resolver um exercício desse? Desenhar. Desenhe seu triângulo, coloca a medida em cada ponto para você localizar. Desenhei meu triângulo aqui ABC. Perfeito? ABC. As informações que o exercício me deu foi o seguinte, CB mede 4 raiz de 6, o ângulo do vértice A é 75 graus e o outro ângulo do vértice B, 60 graus. Perfeito? Então, as informações que o exercício me deu. O que ele busca? Ele busca isso aqui, esse lado AB. Como que nós vamos resolver isso? Pela lei dos senos, pessoal, vocês viram na aula passada o seguinte, que a razão entre o lado sobre... Vou desenhar aqui, quer ver? Lei dos senos... não, perfeito. Vamos lá. A razão entre um lado sobre o seno do ângulo oposto sempre será uma constante para todos os exercícios. Então, letra A me pede a medida do ângulo ACB, ou seja, cujo vértice aqui, este ângulo, quanto que ele mede? Perceba que nós temos o teorema dos ângulos internos de um triângulo, né? O que ele me diz? A soma de todos os ângulos internos de um triângulo é igual a? 180. 180, muito bem, Laísa. Ou seja, quanto que mede esse ângulo? O que falta para 180. Então, o ângulo ACB, detalhe, pessoal, quando eu faço referência a ACB, eu tenho que pôr aqui um chapéuzinho, né? Ou seja, um sinal, um circunflexo. Detalhe que eu não consigo no meu teclado aqui com um circunflexo em C. Eu consigo colocar ele em A, em vogais. Então, por isso que não tá, mas o certo seria um circunflexo aqui. Então, 180 menos 60 menos 75. Ou seja, este ângulo aqui mede 45. Letra A já está feita, Agora a B, que é a medida de AB. É isso aqui, Para mim encontrar a medida de AB, eu vou usar a lei dos senos. O que a lei dos senos me fala? Que um lado sobre o oposto, sobre o seno do seu vértice oposto, sempre será constante, e será constante também a uma circunferência circunscrita a este triângulo. Pessoal, não gasta confundir a mente, não precisa preocupar com a circunferência. Meu Deus, cadê a circunferência? O que eu vou fazer? É tranquilo. Você sempre, anote isso aí, você sempre vai usar informações que o exercício te deu. Não precisa inventar informação. No exercício aqui, eu tenho lado e ângulo. Então, o que eu vou usar? Eu vou comparar a razão entre esse lado com esse ângulo, esse lado com esse ângulo. Ou seja, eu vou usar só esse trechinho aqui, da minha lei dos senos. Isso aqui, você esquece por enquanto. O exercício não te deu informação para você usar isso aqui, não. Você vai usar o que te deu. Eu peguei um lado qualquer, um lado A, a proporção, ou seja, a razão entre A e seno do oposto, ou seja, 4 raiz de 6 e seno do oposto, é a mesma razão do segmento AB sobre seno de 45. Conseguiu visualizar isso, pessoal? Substituir aqui na fórmula. Tranquilo? Aqui, eu posso resolver multiplicando cruzado, né? Ou seja, segmento AB vezes seno de 60 é igual a 4 raiz de 6 sobre seno de 45. Isolando a minha incógnita aqui, AB, eu passo o 160 dividindo.
Detalhe, pessoal, eu e você já sabemos que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Mas perceba que não é interessante você colocar esses valores aqui agora. Simplesmente pelo fato, quando você começa a multiplicar cruzado, que vai virar uma conclusão, deixa para você isolar a sua incógnita, ou seja, a B, né, que nós estamos buscando, para depois dar nome aos bois aí. Tudo bem? Então, ó, 4 raiz de 6 vezes raiz sobre 2 sobre raiz de 3 sobre 2. Como nós temos aqui uma divisão de frações, eu posso conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Perfeito? Então, conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Aqui eu posso cortar 2 com 2, ó. Então, eu chegarei, ó, cortando 2 com 2. 4 raiz de 6 vezes raiz de 2, eu tenho 4 raiz de 12. Ah, pessoal, sempre que você tiver duas raízes que você multiplicar, o produto que está aqui dentro que será multiplicado, tá? E acho que sobrou para mim só um raiz de 3. Perceba que eu não posso deixar minha resposta assim. Por quê, professor? Eu tenho meu denominador com raiz. Jamais, em qualquer resposta de Enem, de vestibular, na minha prova, você não vai encontrar alternativas para marcar com denominador com raiz. Você precisa fazer o quê? O processo de racionalizar. Racionalizo, então, multiplico raiz de 3 por raiz de 3. Eu vou ter o seguinte, ó. AB igual a 4 raiz de 36 sobre 3. Raiz de 36 é 6, né? 4 vezes 6, 24, dividido por 3. Opa, o meu lado AB tem medida 8. Dúvida, pessoal? Tranquilo? Próximo exercício. Exercício de número 5. Um triângulo retângulo ABC, os lados AB e BC medem, respectivamente, 6 raiz de 2 e 6 raiz de 3. Qual a medida do ângulo interno em A, sabendo que o ângulo interno em C mede 45? Pessoal, sempre que você lê um exercício desse, você não vai entender nada. Eu confesso a vocês que quando eu leio um exercício desse, eu não entendo nada também. Como que você vai entender alguma coisa? Desenhando. Você precisa representar quem é A, quem é B, quem é C, achar os ângulos ali que ele determinou. Quando você vê o triângulo, aí você consegue fazer as referências, tá bom? Então, primeiro passo, ó, triângulo ABC. O exercício fala que o ângulo C mede 45. Oi. Você pode voltar um slide só para tirar a foto da resposta de novo? Agora, aqui, eu vou passar o slide para vocês, tá, pessoal? Mas se você quiser, pode, fica à vontade. Ah, tá. Até o fim do dia, vai estar tudo no e-mail, no e-mail não, na plataforma Senec Digital. Tudo bem? Junto com a nossa aula de hoje. Aí, obrigada, Neto. Nada. Então, ó. Pessoal, percebe que quando vocês pegarem meu slide, ele é um pouquinho chatinho de se ler, porque eu vou fazendo o slide, crescendo gradativamente o exercício. Então, assim, vai lá no último slide do exercício que você vai ver a resolução completa. Porque aqui eu vou passando os slides para ficar mais didático, né? Se eu pôr tudo de uma vez, talvez até o aluno vai assustar um pouco. Então, pessoal, o exercício me deu que esse lado aqui mede 6 raiz de 2 e esse lado aqui mede 6 raiz de 3. Professor, eu desenhei o meu triângulo não ficou assim, ó. Eu pus o B aqui e o C aqui, tem problema? Nenhum. Tanto faz. Se eu pôr o A aqui, o B aqui, o C aqui, o que importa é as medidas entre eles. Perfeito? Então, ó, vou lá usar minha lei dos senos. Por que eu vou usar minha lei dos senos? Eu tenho dois lados, um ângulo, e me pedir um ângulo. Tá? Sempre que tiver dois lados de um ângulo e me pedir outro ângulo, eu uso lei dos senos. Eu sei que talvez agora fique um pouco confuso, mas quando amanhã nós trabalharmos com a lei dos cossenos, vocês vão ver isso melhor. Então, ó, vou alimentar as informações que eu tenho. Quais as informações que eu tenho? Ó, eu quero saber esse ângulo, então eu vou comparar este ângulo a este lado, este ângulo a este lado, na minha lei dos senos. Ó. Então, 6 raiz de 2 estará para seno de 45, assim como 6 raiz de 3 estará para o meu valor aqui, ó, meu ângulo. Detalhe, eu não vou achar um ângulo aqui, um valor assim, por exemplo, 60. Eu vou encontrar o valor de 60, do seno de 60. Perfeito? Então, isso aqui é uma coisa
bem que nós devemos focar. A minha resposta ela não será em graus, ela será em comprimento. Tá bom? Então, ó, multiplicando cruzado aqui. Só por gentileza, quem está com o microfone ligado, por favor, desligado. Obrigado. Multiplicando cruzado aqui, ó. Então, ó, 6 raiz de 2 sobre seno de alfa, seno de 45 vezes raiz de 3. Isolando meu seno de alfa, eu passo, né, 6 raiz de 2 dividindo, encontrei o seguinte valor. Agora, eu vou colocar no lugar de seno de 45, o raiz de 2 sobre 2. Como eu tenho aqui, pessoal, mais uma divisão de frações, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ali, ó, eu posso cortar 6 com 6, né? Então, eu terei 6 raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Pessoal, eu estou passando um pouco rápido aqui para conseguir corrigir todos os exercícios. Agora, como nós vimos no exercício anterior, eu não posso deixar o raiz de 2 ali embaixo, tem que racionalizar. Racionalizando, eu encontro o seguinte valor, ó, em cima 12, embaixo 4. Ou seja, bastante atenção aqui agora. Eu posso deixar raiz de 12 sobre 4? Pode, mas é feio. No Enem você não vai encontrar, no vestibular você não vai encontrar respostas assim, para marcar. Você vai encontrar respostas onde esse 12 ele vai ser fatorado por números primos, ou seja, isso aqui é o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Como que faz isso? Pessoa simples, ó, 12 dividido por primeiro primo, que é 2, né? 12 por 2, 6. Ainda posso dividir por 2, eu tenho 3. Não posso dividir mais por 2, eu vou dividir por 3. Sobra 1. Ou seja, 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 6. Logo, raiz de 12 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Detalhe, muito importante. Quando você tem um quadrado de qualquer número que esteja multiplicando, você pode cortar com a sua raiz e libertar aquele número. Ou seja, ó, eu tiro o meu 2 não está mais dentro da raiz, fica apenas o 3. Ou seja, raiz de 12 sobre 4 pode ser representado como raiz de 2, raiz de 3 sobre 4. Aqui eu posso cortar 4 com 2, eu encontro raiz de 3 sobre 2. Opa! Raiz de 3 sobre 2 é 100 de quem? 60, né? Então, pessoal, com isso eu encontrei que o meu ângulo A é 60. Perceba que o caminho para encontrar um ângulo é mais difícil, é mais trabalhoso, né? Como eu disse a vocês na primeira aula, não assusta com resposta feia. Lei dos sênios não tem resposta feia, vai ter umas raízes aí mesmo e cabe a nós saber trabalharmos com ela. Tudo bem? Exercício de número 6 foi o próximo que nós passamos. O exercício ele inicia com uma afirmativa. Ó. Ele fala o seguinte: é possível mostrar que a razão entre qualquer lado de um triângulo e o seno do seu ângulo oposto é igual ao diâmetro da ciência que circunscreve esse triângulo. Tá. Falou aí o lei dos senos. A lei dos senos que nós já estudamos na aula passada. Vamos iniciar o exercício então. Ó. Deste modo, calcule a área do círculo que circunscreve o triângulo ABC, no qual A, vértice A, né, e BC medindo respectivamente 60 graus e 20 centímetros. Então, o primeiro passo, como eu disse, é sempre desenhar. Ó, o exercício me fala de uma circunferência que circunscreve. Pessoal, circunscreve, o que significa? Ela passa por fora, tocando nos meus vértices, né? Como nós vimos na primeira aula. Eu quero a área dessa circunferência, sendo que eu tenho duas informações apenas. Eu tenho que o ângulo em A mede 60 e este lado aqui mede 20 centímetros. Aqui está minha lei dos senos. Ó. Onde que eu falo de circunferência e senos? Aqui, ó. Então, de cara, eu já vou cortar isso tudo aqui. Ó. Vou usar nada disso. Eu vou usar um lado e um ângulo, porque é o que o exercício me deu, mais circunferência. Sempre que tratar de circunferência, essa parte aqui, ó. Beleza? Então, ó, perceba que eu usei 20, que é a medida do lado, ou seja, 20 está para o seno de 30, assim como 2 R's desta circunferência, ou 2 raios dessa circunferência.
Fazendo o cálculo aqui, ó, 2 raios, ou seja, só invertir, né? 2 raios é igual a 20 sobre 160. Raio é igual, pego o 2, passo dividindo. Continuando aqui, ó, transformo meu 160 em raiz de 3 sobre 2. Aí eu posso cortar 2 com 2, né? Perceba que o meu raio, ele mede 20 raiz de 3. Ou seja, ó, essa distância aqui, ó, até aqui, tem este valor. Professor, posso deixar assim? Não, denominador está com raiz. Fazendo a racionalização, ó, 20 raiz de 3 sobre 3. O exercício te procurou, te perguntou o raio? Não. O exercício me perguntou quem? A área. Ou seja, eu preciso, através do raio da circunferência, eu posso calcular a área. A forma da área é dada por π raio ao quadrado. Então, ó, eu pego essa informação que foi me dada, insiro na forma da área, ou seja, aqui, ó, né? Eu elevo ao quadrado o meu raio, que já é um resultado muito feio, de costume. Elevando isso ao quadrado, ó, detalhe, eu elevo 20 ao quadrado, 400. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 ao quadrado, 9. Fazendo a simplificação, pessoal, eu posso deixar a minha resposta assim, ó. A área é igual a 400π sobre 3. Se você quiser bater isso na calculadora, suponhamos... Ei, Luiz, pode falar? O Bruno e o João caiu, aí eles pediu para você aceitar eles. Ah, sim. Mas eu aceitei. Deixa eu confirmar aqui. Já não aceitou? tem ninguém mais na espera, não. Já aceitei. Talvez eles não estão conseguindo. A internet caiu de novo. Obrigado, hein, Luiz. Então, pessoal, voltando aqui, ó, você pode encontrar um exercício 400π sobre 3 ou você pode encontrar, batendo na calculadora, o seguinte resultado, ó, né, 400π sobre 3, ou, se você bater isso numa calculadora científica, terá este resultado. Calculadora científica, pessoal, nós usamos o π bem além. É óbvio que no Enem, no vestibular, se você não terá uma calculadora científica em mãos, então a resposta seria isso aqui, ó. Perfeito? Continuando o nosso exercício, a pessoal não perguntei alguma dúvida? É um exercício um pouco complexo. Alguém teve alguma dúvida nele? Pessoal, é uma matéria puxada, tá? Você pega a lei do seno, a lei do cosseno, ela dá um pouco de trabalho. Depois, se nós finalizarmos isso, nós vamos trabalhar com matriz, aí é mais fácil. Mas, assim, precisa muita atenção e, principalmente, pratique os exercícios. Porque sem praticar, não tem como, tá, pessoal? E quando eu falo praticar, é errar, é rabiscar, é fazer 1, 2, 3. Assim vocês vão aprender, tá? Esse 8, pessoal, eu deixei até como um desafio. Um exercício muito complexo. Exige muita atenção ao fazer. Ó, o móvel desloca-se numa rampa inclinada a 30 graus. Ou seja, isso aqui é uma rampa, né? A inclinação dela é 30 graus. A trajetória descrita pelo móvel inicia-se em A, vai em C, chega-se a B. Ou seja, ele está descendo uma rampa em zigue-zague. Tranquilo? Se o deslocamento tem duração de 5 segundos, calcule a velocidade média do móvel. Olha que exercício complexo. Então, pessoal, o primeiro passo é encontrar o que eu preciso. Para me encontrar a velocidade, o deslocamento foi A, C, B. Perfeito? Então, eu tenho que encontrar quem é B e quem é A. Mas, para me encontrar quem é B e quem é A, eu tenho que encontrar quem é X. Ou seja, quem é essa hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Na lei dos senos, pessoal, sabe? Quando a gente resolvia um exercício do triângulo retângulo, era chato, porque você só poderia usar ele para um triângulo retângulo. Por exemplo, teorema de Pitágoras. Só tem como fazer um triângulo retângulo. Mas a lei dos senos era para qualquer triângulo. Com a lei dos senos, se você souber trabalhar com ela, você acha seno de qualquer triângulo. Dá um poder, né? Isso dá uma... né? É ótimo. Então, assim, o difícil é conseguir entender e aplicar. Mas depois que a gente conseguir fazer isso, você tá feito. Tranquilo? Então, ó, eu tenho minha hipotenusa. Eu vou encontrar minha hipotenusa, como eu não tenho esse lado aqui, não dá para fazer por Pitágoras.
Então, eu vou encontrar minha hipotenusa pela lei dos senos. Ou seja, ó, 30 está para 4 metros, assim como x está para 90 graus, que é o oposto de x. Perfeito? Ó, 4 está para seno de 30, assim como x para seno de 90. Isolando o x aí, ó, e dando nome às minhas incógnitas, seno de 90 é igual a 1, seno de 30 é igual a meio. Multiplicando aí, ó, eu tenho que o meu x tem valor de 8. Beleza? Primeiro passo, ó, encontrei meu x igual a 8. Agora, com meu x igual a 8, eu posso tornar fazer a lei dos senos, só que nesse triângulo ABC aqui, ó, e encontrar quem é B, quem é C. Tranquilo? Só que antes disso, pessoal... Não, vamos fazer então. Antes disso, eu percebo que eu tenho um ângulo alfa aqui, ó, que eu não sei o valor dele. Quando eu não sei o valor, eu pus alfa. Eu preciso descobrir o valor de alfa, porque senão eu fiquei preso aqui, ó, no meu sistema. Se o somatório dos ângulos internos de um triângulo é 180, então alfa ele será 180 menos 120 menos 30. Ou seja, alfa será 30 graus. Então, ó, detalhe. Se eu tenho que aqui é 30, aqui é 30, eu tenho um triângulo com dois ângulos iguais. Um triângulo com dois ângulos iguais, ele é um triângulo o quê? Isósceles. Ou seja, ele possuirá dois ângulos iguais, opostos ao ângulo. Ou seja, o lado B possuirá as mesmas dimensões do lado A. Professor, eu sou obrigado a saber isso? Não. Esses exercícios, pessoal, como eu disse até no próprio... lá no Senec Digital, é um desafio. Esse exercício é para queimar neurônio mesmo, tá bom? Se você não conseguiu resolver, não se culpe, não fique... Ah, meu Deus, não consegui. Preocupa não. É que é difícil mesmo. Então, observe que até a razão é a mesma. É tudo dividido por 130. Ou seja, A igual a B. Resolvendo isso, como eu disse, observe que o triângulo ABC é isósceles, logo A igual a B. Então, nem precisa você fazer com tudo. Você pode fazer só com B. Ó, B está para 160. Isolando, multiplicando cruzado e isolando meu B, ó, eu encontro este valor. Colocando aqui, ó, raiz, aqui, ó, 8 vezes meio é igual a 4, vezes o oposto do seno, né? Continuando meu exercício aqui, ó, eu encontro que B é igual a 8 raiz de 3, racionalizando o meu B e o lado A medem juntamente 8 raiz de 3 sobre 3. Professor, mas suponhamos que eu não saiba que A é igual a B. O que eu faria aqui? Você pegaria A e compararia ele aqui, ó. Faria todo esse mesmo processo aqui. Ou seja, no lugar de B aqui, você colocaria A, daria o mesmo resultado. Aí você veria que seriam iguais. Agora, como eu tenho que B tem essa medida, eu preciso calcular quem? A velocidade média. A velocidade média é a variação da distância sobre a variação do tempo. Ou seja, a distância é 2 vezes isso aqui. Por quê, professor? Porque 1 vez, 2 vezes. Dividido por 5, porque 5 são segundos, né? Variação do tempo. Ele gastou 5 segundos para fazer isso aqui, ó. O exercício parece um pouquinho física, né, pessoal? Então, ó, 2 vezes 6, 16 raiz de 3 sobre 5. Essa, pessoal, possivelmente seria a sua resposta. Tudo bem? Não é nem no vestibular. Por quê? Você não poderia, uma calculadora, para você encontrar um valor aproximado. Esta é a resposta. Perceba, como eu disse a princípio, é feia, uma resposta que a gente olha assim, a gente dá vontade de fazer de novo. Pensa assim, tá errado. Mas não, é isso mesmo. Se você bater isso na calculadora, você terá que ele percorreu 5,54 metros por segundo. Exercício de Enem. Pessoal, esse exercício de Enem ele é um exercício que você pode usar de 2 formas. Esse Enem foi de 2003. Eu, particularmente, eu estava no meu 3º ano de 2013, perdão. E eu resolvi esse exercício, ficou consultando a minha apostila. Quando eu vi que ele era de 2003, eu tive folheando. Eu acertei ele sem fazer conta. Apenas por observação. Ó,
O exercício fala o seguinte, vou ler com vocês aqui. Tem um sistema de dutos, 3 canos iguais, de raio de 30 centímetros, são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura. Utilize 1,7 como raiz de 3. O valor de R em centímetros é igual a... Opa. Então, ó, pense comigo, eu tenho um cano maior e canos menores. Isso aqui é um duto de ventilação de um prédio ou de qualquer lugar que seja. Aí tem esse espaçador aqui, para unir esses 3 canos juntos, de forma que eles não saiam e facilite a manutenção. Os meus canos menores, eles possuem 30 centímetros de raio. Ou seja, daqui aqui mede 30, daqui aqui mede 30, esse raio aqui também é 30 e esse também tem raio 30. O exercício me pede a distância do raio do maior. Como que eu fiz na época que eu fui fazer ele no Enem? Para mim aplicar a lei dos senos nisso aqui, vai dar trabalho. Aí eu fui pela lógica. Pessoal, não existe nenhuma regra matemática, não existe nenhum computador, não existe nada que supera a lógica, tá bom? Então, assim, treinem fórmulas, treinem matemática, mas principalmente treinem a sua lógica. É porque é ela que vai resolver exercícios desse tipo aqui de forma mais simplória. Observe. Perceba comigo que se isso aqui mede 30, esse trecho até aqui é 30 mais 30, ou seja, 2 vezes o raio, 60. Esse trechinho mede 10. 60 mais 10, 70. Faltou um pedacinho aqui, né, ó, para medir o raio, porque o raio não seria daqui, aqui. Deixa eu fazer um risco aqui, ó. Eu não estou buscando essa medida aqui, ó, minha reta. O que você disse que somou ali? Ah, tá, ó. Perceba comigo, eu tenho um raio que mede 30, mais outro raio que mede 30, 30 mais 30, 60, né, ô Vitor? Mais 10, 70. 70, ó, mais esse pedacinho aqui que a gente não sabe quanto que mede, ó. Então é 70 uns quebradinhos, não é? Ó, vamos olhar as alternativas? 64 eu sei que não é. 65 também não. 74, ó. 74 é 70 uns quebradinhos. 81 já é muito, 91 é muito. Ou seja, só de observar aqui pela lógica e pelas alternativas que o exercício me deu, eu já sei que é 74. Foi assim que eu fiz na época. Agora, vamos fazer pela lei dos senos. É um pouco mais trabalhoso, mas dá para fazer. Tá bem? Suponhamos que os exercícios te dessem 71, 2, 3 e 4. Aí não tinha solução, aí tinha que fazer mesmo. Mas numa dessa, pessoal, você usando a lógica, você ganha aí 5 minutos de prova tranquilamente. Então, ó, o que eu fiz? Eu liguei os meus centros dos meus triângulos, ou das minhas circunferências, fiz um triângulo entre elas. Perceba que se o raio de cada um é 30, então a distância total é igual a 60. Este lado mede 60, 60, 60. O que eu busco é o raio R. Perfeito? Então, como eu disse, 30 mais 30, 60, 30 mais 30, 60, 60. Observe que eu tenho um triângulo de todos os lados igual a 60. Ou seja, é um triângulo equilátero, né? Tem todos os lados iguais. Ó, eu não sei a medida de todo o raio, mas eu sei que desse ponto aqui mede 40. Mas por quê, pessoal? Simples, ó. Daqui aqui não mede 30, porque é um raio da circunferência. Daqui aqui mais 10. 30 mais 10 igual 40. Eu preciso encontrar o valor desta medida aqui, ó, que somada a 40 vai dar minha resposta. Esses ângulos de 60, eles apareceram aqui por ser um triângulo equilátero, sempre os ângulos internos é igual a 60. Né? Nós vimos isso aí já. Agora, detalhe. Eu preciso encontrar esse trecho. Para eu encontrar esse trecho na lei dos senos, ele seria o raio de uma circunferência circunscrita aqui. Aquele negócio meio louco que você põe a circunferência aqui, ó, perceba que
o raio dessa circunferência é esse trecho que eu busco. Ó. Eu pus até raio linha. Então, ó, eu desenhei uma circunferência, como a lei dos senos me diz, e eu vou encontrar o raio da minha circunferência aqui, ó, circunscrita ao meu triângulo. Agora eu posso usar a lei dos senos. Ó. Quais informações que eu vou utilizar? Essas aqui. Ó. Por quê, professor? Eu tenho circunferência. Não, muito complicado pensar nisso para poder chegar nesse trem. Imagina, né, o trabalho que dá para você chegar nisso. Então, assim, os exercícios desses é para pegar mesmo. Eu acho que esse, geralmente no Enem, tem uns 3, 4 que eles vão além do que a gente imagina. Então, esse exercício aqui é um deles, um exercício muito puxado. Eu concordo com você, Vitor. Então, continuando, eu pego que seno, eu comparo um lado com um ângulo, todos os lados são 60, todos os ângulos são 60. Então, 160 sobre 60 é igual a 2 raiozinho, ou seja, o raiozinho aqui, 2 vezes o raiozinho. Passando o raiozinho para um lado, eu tenho aqui, ó, multiplicando 160 raiz de 3 sobre 2. Logo, simplificando aqui, ó, 2 com 2, eu tenho que o meu raiozinho aqui mede 60 raiz de 3. Racionalizando, ó, eu encontro 60 raiz de 3 sobre 3. Detalhe, 60 raiz de 3 sobre 3 é esse trechinho. Eu quero o trecho todo, então eu vou somar isso a 40. Ou seja, tá, pessoal, perdão, eu simplifiquei aqui, eu posso simplificar ainda, tá? Ou seja, aqui, pessoal, o exercício me dá também que 1,7 é igual a raiz de 3, né? Utilize 1,7 como raiz de 3. Ou seja, substituindo raiz de 3 por 1,7, eu tenho que esse trechinho aqui mede 34. Tudo bem? Agora eu vou somar para encontrar meu R maior, 34 a 40. 34 a 40, 74. Pessoal, exercício complexo, mas finalizado. Estou correndo um pouquinho, nós só temos mais 40 segundos de aula. Então, eu vou pedir para você que não colocou ainda no chat um ok, deixa um ok lá para me fazer a chamada, tudo bem? Queria agradecer a vocês pela atenção. Qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição para resolver os exercícios. Se você ainda não teve tempo, pode estar mandando para mim esses exercícios aí na plataforma, tudo bem? Ou por WhatsApp. Qualquer dúvida, pessoal, não deixe de me perguntar, tudo bem? Queria agradecer a vocês a atenção.